algumas questões aí corrigidas para a gente terminar esse assunto de propriedades coligativas. Assunto bem tranquilo, tenho certeza que você não vai ter dificuldade. Procura aí questão e sai resolvendo esse negócio, certo? Então vamos lá. Primeira questão aí é uma questão bem conceitual, ver se o aluno está lembrando bem das coisas, tá? Olha só, algumas pessoas requentam em banho-maria o café preparado, conforme a ilustração abaixo. Sobre essa situação, cada um de 5 estudantes afirmaram. Então aqui, ó, tem a situação, eu vou aquecer, né? Eu tenho uma panela, um recipiente com água, dentro dela um outro recipiente que contém café. O café e a água do banho-maria começam a ferver ao mesmo tempo. O café vai ferver, mas a água do banho-maria não. O café vai ferver, mas a água do banho-maria... Desculpa, o café não vai ferver, mas a água do banho-maria sim. Nem a água do banho-maria, nem o café podem ferver. O café e a água do banho-maria podem ferver, mas o café começa a ferver primeiro. Considerando o café como uma solução aquosa de solutos não voláteis, responda com qual dessas afirmações você concorda. É a primeira coisa que ele falou. Aqui eu tenho água pura, não é isso? Aqui eu tenho uma solução aquosa, ou seja, preparada com água, como solvente, de solutos não voláteis. O pó de café, o açúcar, várias substâncias ali, né? O que a gente sabe, gente? Que a pressão de vapor de uma solução é menor do que a pressão do líquido puro. Os dois têm água, mas aqui ele está puro. Se a pressão de vapor é menor, até colocar aqui, vou colocar não. Até a pressão de vapor é menor, a temperatura de ebulição é maior. Então esse daqui começa a ferver numa temperatura maior do que da água pura, certo? Porém, a água pura, vamos considerar que foi feita a nível do mar, ela começa a ferver a quantos graus? Começa não. Ela ferve a quantos graus? A 100 graus. E uma substância pura, enquanto está fervendo, ela aumenta a temperatura? Não, ela permanece constante. Então eu sei que aqui a água vai começar a ferver a 100 graus. Aqui vai ser maior, mais não, vai ter que ser uma temperatura o quê? Maior que 100 graus. Né? Uma temperatura de ebulição maior que 100 graus. Porém, como a água vai ferver sempre a 100, eu não vou conseguir atingir essa temperatura maior. Então, nesse experimento ali, o café não vai ferver. Mas a água do banho-maria sim. Porque a água vai recebendo calor, vai começar a ferver. Enquanto ela estiver fervendo, ela vai manter 100 graus. Ah, professor, aqui dentro vai estar 100 graus também. Pode ser. Porém, eu precisaria de uma temperatura maior para ele ferver. Ele vai esquentar, mas ferver ele não vai. Tranquilo? Que legal, né? Bom que você lembrou de muita coisa aí. Eu acho. Outra aí, ó. Dado o gráfico a seguir, julgue os itens. Os seguintes itens. Eu tenho um gráfico onde eu tenho a pressão e a temperatura. O que essas linhas representam para a gente aqui? Ó? A pressão de vapor de líquidos diferentes. Do hexano, que é a linha vermelha, benzeno, linha verde, água amarelo, ácido acético, água azul, ácido acético amarelo. Beleza. A ordem crescente de volatilidade dos líquidos é o N-hexano menor do que o benzeno, menor do que a água, menor do que o ácido acético. O que é a volatilidade? Aqueles que se transformam em líquido em gasoso mais facilmente. Né? Aquele que tem a pressão de vapor maior. Quem tem a maior pressão de vapor aqui de todos? Né? É esse aqui. Ó. Você pode pegar qualquer temperatura. A pressão de vapor maior vai ser do hexano. Então, se ele tem a maior pressão de vapor, ele é o mais volátil. Só que aqui está falando que ele é o menos volátil. Está falando como se o mais volátil fosse o ácido acético. O ácido acético é o que tem a menor pressão de vapor. É o que tem a maior temperatura de ebulição. Está vendo aqui? Então ele é o menos volátil. Isso aqui está invertido. Então isso aqui é falso. Entendeu? Você poderia ter olhado pelos dois lados. Qual é o que tem a maior pressão de vapor? É o hexano. Então ele é o mais volátil. Mas aqui está como se fosse menos. Errado. Ou aquele que tem o menor ponto de ebulição é o mais volátil. O menor ponto de ebulição é quando iguala a pressão atmosférica. Lembra? O hexano, 70. O benzeno, 80, por aí vai. Então, qualquer jeito você vê que isso aqui é fácil. Nas mesmas condições de pressão e temperatura, a substância que sempre terá maior temperatura de ebulição é o ácido acético. Verdadeiro, ó. Entendeu? Por que ele sempre terá a maior temperatura de ebulição? Porque ele tem a menor pressão de vapor. Então eu vou ter sempre que esquentar ele um pouco mais do que os outros para ele atingir a ebulição. Isso aqui é verdadeiro. A substância que possui a maior pressão máxima de vapor a qualquer temperatura é o hexano.
Pressão de vapor são essas linhas que eu falei com você. Em qualquer temperatura maior é essa vermelha. Está acima dos outros. Então é o hexano verdadeiro. A temperatura de ebulição do benzeno a nível do mar é de 80 graus Celsius. A temperatura de ebulição é quando a pressão de vapor iguala a pressão atmosférica, que a nível do mar é 760 milímetros de mercúrio. O benzeno é a linha verde. Então ele igualou aqui, ó. A pressão de vapor dele está igual à pressão atmosférica. Qual é a temperatura que isso aconteceu? 80 graus. Então é verdadeiro. A pressão externa necessária para ferver a água a 60 graus é 420 milímetros de mercúrio. Lembra que eu falei com você? Não tem só uma forma de fazer a água entrar em ebulição, só aumentando a temperatura. Posso diminuir a pressão. Mas aqui ele falou que para ebulir a água a 60 graus, eu tenho que atingir uma pressão de 420 milímetros de mercúrio. Você poderia ir por um lado ou por outro. A 420 milímetros de mercúrio, a água, que é a linha azul, entra em ebulição o quê? A 80 graus e não a 60. Para a água entrar em ebulição a 60 graus, ó, aqui, ó, a água igualou a pressão. Teria que ser menor que 420. Então isso aqui é falso. Tranquilo? Fácil, né? Você olhar o gráfico lá, 420 e 80. Tá errado? Falso. Beleza. Questão da PUC de Minas. Certas propriedades físicas de um solvente, tais como temperatura de ebulição e de solidificação, são alteradas quando neles dissolvemos um soluto não volátil. Para se verificar esse fato, 4 sais distintos foram dissolvidos em frascos contendo a mesma quantidade de água, formando as soluções 1, 2, 3 e 4, como indica o esquema a seguir. Assinale a alternativa que apresenta soluções em ordem crescente de abaixamento da temperatura de solidificação. Olha só, aqui está falando da diferença dos solutos. Lembra os solutos moleculares e os solutos iônicos. Então, aqui todos são iônicos. Todos vão formar íons, certo? Eu vou até colocar aqui para você, ó, o sulfato de magnésio, MgSO4, ele forma o quê? Mg mais 2, por que mais 2, professores? Porque ele é da família 2, né? O sulfato menos 2. Então, se eu tinha dele 0,2 mol, eu vou ter 0,2 desse, 0,2 desse. Eu vou colocar aqui já o total porque eu estou sem espaço. Eu vou ter o quê? 0,4 mol. Entendeu, né? Ó, um desse gera um desse e um desse. Se eu tenho 0,2, 0,2 de cada. No total, no produto, 0,4. Né? O sulfato de potássio, K2SO4, gera aqui íons. 2 íon potássio, mais 1, que ele é da família 1, e o íon sulfato, menos 2. Aqui, ó, eu gero 3 íons, 2 potássio e 1 sulfato. Então, se a concentração aqui era 0,1, eu vou triplicar essa quantidade. A concentração aqui vai ser 0,3. Né? Aqui, ó, o sulfato de alumínio, Al2SO4, 3. O alumínio, um metal da família 3, mais 3. Tenho 2 alumínios e 3 sulfato menos 2. Então, a cada 1 mol de sulfato de alumínio, eu gero 5 íons. Então, se eu tinha 0,1 mol, no final, total ali, eu vou gerar o quê? 0,5 mols de íons. Certo? Mol. Esquece esse S aqui. E o último aí, o sulfato de zinco, ZnSO4. Ele vai formar o zinco mais o sulfato. Professor, como que eu vou saber disso? Você tem que saber as cartas, tem que saber o NOx. Né? Se não sabe, vai lá no canal, procura a ligação iônica lá que você vai entender. Ok? Então vamos lá. Se eu tinha 0,1 desse, ele gera o dobro de íons. Então eu vou ter 0,2. O que acontece? Ele perguntou a ordem crescente de abaixamento da temperatura de solidificação. Quanto mais concentrado, né, mais a temperatura de solidificação abaixa. Então, o mais concentrado aqui, ó, é o que vai abaixar mais a temperatura, que é o sulfato de alumínio, que é a solução 3. Então, ele é o que vai ter maior abaixamento de temperatura de congelamento. Então, ele é o maior de todos. Quem vai abaixar mais depois dele? O segundo, que está mais concentrado, que é o sulfato de magnésio, que é a solução 1. Beleza. Depois, o de potássio, sulfato de potássio, solução 2. A menos concentrada, que vai ter um menor abaixamento do ponto de congelamento, ou temperatura de solidificação, é o sulfato de zinco, que está menos concentrado, que é a solução 4. Então, essa é a alternativa, letra C. Olha o cuidado que você tem que ter
de relacionar todos os íons, é lógico, aqui eu fiz para te mostrar. Se você é um aluno que está estudando e já está sabendo, você veria isso na hora. Você só anotaria aqui, ó. 1 vai formar 2, 0,4. Aqui vai formar 3, 0,3. Aqui vai formar 5, 0,5. E aí você já vê. Só toma cuidado com isso. Ordem crescente de abaixamento da temperatura. Porque se fosse ordem crescente de temperatura, seria o contrário. Né? Esse aqui vai ser a menor temperatura de congelamento de todos, porque ele é o mais concentrado. Mas ele perguntou a ordem crescente de abaixamento. Então, o que abaixa menos a temperatura, o menos concentrado, até o que abaixa mais a temperatura, o mais concentrado. É covardia, né? Não, então eu queria quem está atento. Questão do Enem de 98 aí, ó. A tabela a seguir registra a pressão atmosférica em diferentes altitudes e o gráfico relaciona a pressão de vapor da água em função da temperatura. Então tá aqui, ó, a altitude em relação ao nível do mar e a pressão atmosférica. Por que eu tenho esse gráfico? Porque quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica, menor a temperatura de ebulição. Não é isso? Continuando aqui, ó, tem o gráfico de pressão de vapor da água em função da temperatura, para a gente comparar aqui se precisar. E aqui tem alguns pontos. Natal, que é uma cidade a nível do mar. Campos do Jordão, uma cidade mais alta, né, em relação ao nível do mar. E o Pico da Neblina, uma altitude maior ainda. A temperatura de ebulição será, vamos lá, quanto maior a altitude, menor a temperatura de ebulição, porque é menor a pressão atmosférica. Pessoal, não entendi. Por exemplo, nível do mar, aproximadamente 700. Aqui, ó. Qual é a temperatura de ebulição? 100. Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Então, aqui, ó, o Pico da Neblina é a 3.000 metros de altitude, 3 km. 3 km vai ficar ali entre os 600 e 480, porque, desculpa, entre o 480 e o 300, porque não tem no gráfico. Vou usar o 400. Então, mais ou menos aqui, ó, a água vai ebulir próximo de 80 graus. Então, aqui, ó, maior altitude, menor temperatura de ebulição. Então, a menor temperatura de ebulição vai ser no Pico da Neblina, porque é o lugar mais alto. Consequentemente, mais tempo eu levaria para cozinhar meu ovo ali, porque eu vou cozinhar meu ovo na temperatura menor. Tá bom? Enem de 98. Olha que loucura! A panela de pressão permite que os alimentos sejam cozidos em água muito mais rapidamente do que em panelas convencionais. Sua tampa possui uma borracha de vedação que não deixa o vapor escapar, a não ser através de um orifício central sobre o qual assenta um peso que controla a pressão. Quando em uso, desenvolve-se uma pressão elevada no seu interior. A pressão dentro da panela é maior. Para sua operação segura, é necessário observar a limpeza do orifício central e a existência de uma válvula de segurança, normalmente situada na tampa. O esquema da panela de pressão e um diagrama de fase da água são apresentados a seguir. Eu já falei sobre a panela de pressão para vocês, né? Ela cozinha o alimento mais rápido porque a pressão dentro dela é maior. Consequentemente, a pressão de vapor da água tem que ser maior, uma maior temperatura para atingir a ebulição, ok? Então vai cozinhar o alimento ali mais rápido, por causa da pressão interna. A válvula que ele cita aqui é para controlar essa pressão, né? Porque se eu deixasse isso aí no recipiente completamente fechado, ela ia explodir. A vantagem do uso da panela de pressão é a rapidez para o cozimento de alimentos. Isso se deve à pressão no seu interior, que é igual à pressão externa. Se fosse igual à pressão externa, que vantagem teria usar a panela de pressão? Temperatura de seu interior, que está acima da temperatura de ebulição da água no local. Verdade. Por que a temperatura de ebulição da água dentro da panela é maior? Porque a pressão, olha aqui, ó, a pressão normal, vamos dizer assim, nível do mar, é de 1 atm. A água entra em ebulição a 100 graus Celsius. A pressão dentro da panela de pressão é normalmente o dobro, 2 atm. Mais ou menos aqui, ó. A água entraria em ebulição a quantos graus? 120. Então, pela maior pressão dentro do seu interior, maior a temperatura de ebulição. Você vai cozinhar o alimento mais rápido. Facinho, né? Uma mais recente aí, ó. Eu tô tampando aqui, mas eu leio para você. Enem 2010, é porque Enem você sabe como é que é, né? Se não for para cansar o aluno, eles nem faz. A lavoura arrozeira, falei certo, na planície costeira da região sul do Brasil, comumente sofre perdas elevadas devido à salinização da água de irrigação, que ocasiona um prejuízo direto, como a redução de produção da lavoura. Solos com processo de salinização avançado não são indicados, por exemplo, para o cultivo de arroz. As plantas retiram a água do solo quando as forças de embebição dos tecidos das raízes são superiores às forças com que a água é retida no solo.
Então, aqui está falando da transferência de água entre duas substâncias com concentrações diferentes, a raiz da planta e o solo, né? Então, essa transferência de água aí, normalmente do menos concentrado para o mais concentrado, a gente sabe que está falando de quê? Está falando de osmose, né? A presença de sais na solução do solo faz com que seja dificultada a absorção de água pelas plantas, o que provoca o fenômeno conhecido por seca fisiológica, caracterizado pelo, olha só, a presença do sal na água do solo faz com que a concentração da solução ali aumente. Então, em vez de ele ceder água para as raízes, ele vai retirar a água das raízes, impedindo que elas se desenvolvam, né? Então, o gabarito dessa questão aqui é literal. O aumento da salinidade, ou seja, o aumento da concentração de sal no solo, em que a água do solo atinge uma concentração de sais maior que as das células das raízes das plantas, impedindo assim que a água seja absorvida. Entendeu? Em vez da água, das plantas absorverem a água, vai ser o solo que vai estar absorvendo a água da planta. Beleza? E a última para encerrar aí, ó. Volumes iguais de soluções, sendo uma de glicose, solução X, e outra de sacarose, solução Y, são postos em contato através de uma membrana semipermeável, permeável à água e não permeável à glicose e à sacarose. Com o passar do tempo, houve alteração no nível de líquido dos compartimentos, conforme mostrado nos esquemas anteriores. Com base nessas informações, podemos afirmar que o que não está anterior, né? Está depois. Então, tinha duas soluções, separadas por uma membrana semipermeável, e a gente viu que depois de um certo tempo, o volume da solução Y aumentou e da solução X diminuiu. O que significa isso? Significa que, comparando as duas soluções, essa daqui é hipotônica e essa daqui é hipertônica. Só para a gente dar uma revisada aí nos conceitos. Por que hipotônica? A concentração dessa era menor e a concentração dessa era maior. Como que eu sei disso? Porque o volume aqui aumentou, ou seja, a água, o solvente, se transferiu da menos concentrada, hipotônica, para mais concentrada, hipertônica. Não é isso? A fim de equilibrar as concentrações. Show! Então vamos lá. A solução Y é hipotônica e em relação a X. Não, se ela fosse hipotônica, ela cederia o solvente. O volume dela diminuiria, não foi o que aconteceu. Errado. A solução Y é mais diluída que a solução X. Mais diluída significa menos concentrada. Como ela recebeu o solvente, ela era mais concentrada e não menos concentrada. Certo? A solução Y tem maior pressão de vapor. Desculpa. A solução Y tem maior pressão osmótica que X. Pressão Y tem maior pressão osmótica que X. O que a gente viu? Que quanto maior a concentração, menor a pressão de vapor, maior a pressão osmótica. Então, isso aqui está correto, certo? A solução X é hipertônica em relação à solução Y. A solução X é hipotônica. E a solução X tem maior pressão osmótica que a solução Y. É o contrário do que a gente marcou. Então, até eu falo para meus alunos, se você imaginasse aqui, ó, você não tem noção do que essa questão aqui está perguntando. Você nunca viu falar sobre isso. Só que uma contradiz a outra. Então, tem casos que não vai ser assim, mas uma vai estar certa, a outra vai estar errada. Né? Uma é o contrário da outra, uma tem que estar certa. Né? E no caso aqui é a letra C, que a solução Y tem a maior pressão de vapor porque ela é a mais concentrada. Maior pressão de vapor, me desculpa, ela tem uma menor pressão de vapor, ela tem uma maior pressão osmótica. Tranquilo? A gente continua em outra oportunidade falando sobre outro assunto. Se você gostou, dá uma moral aí, compartilha com aquele amigo seu que está estudando. Um abraço.